O presidente Lula foi recebido com vaias e aplausos ao participar hoje da marcha a Brasília em defesa dos municípios. O evento reuniu cerca de 12 mil gestores públicos, entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais dos diferentes espectros políticos. Ao ser anunciado para discursar, houve uma mistura de vaias e aplausos. Durante o discurso, Lula disse que duvida que um prefeito de qualquer partido político possa dizer que não foi atendido no governo por causa de sua filiação partidária. Olha, vamos chamar já em tela conosco o Pedro Venceslau, o Theo Cury. Bom, vamos começar pelo Pedro, então. Pedro, quer dizer, ontem nós trouxemos a apuração aqui no 360 de que essa vaia, ela já era, de certa forma, prevista. Ela aconteceu no ano passado, então, quando você tem a vaia, mas tem o aplauso naquela tentativa, né, da guerra de torcidas ali, de um ser mais alto do que o outro. Quer dizer, eu quero a sua avaliação para saber se no saldo final, Lula acertou ou errou em ter participado da Marcha dos Prefeitos. É impossível não participar, começa por aí. Eu acho que só não recebe vai a marcha de prefeitos da Rússia, com Vladimir Putin discursando, porque é alto risco fazer qualquer tipo de crítica ao vaia. Mas num país democrático como o Brasil, polarizado também politicamente, qualquer presidente da República vai ser vaiado e vai ser aplaudido. Aconteceu o mesmo com Jair Bolsonaro quando era presidente da República. O que importa ali é que a gente tem um cenário com os prefeitos apresentando uma série de demandas, a maioria delas legislativas. As vaias são por conta de prefeitos oposicionistas, no momento em que o PL tenta, inclusive, mobilizar a sua base nas cidades para criar ali um caldo de cultura contra o governo federal. E os prefeitos que foram para Brasília, nessa tradicionalíssima marcha dos prefeitos, que mobiliza a capital federal, apresentaram 10 projetos de lei que já estão em tramitação no Congresso Nacional e que são prioritários para os prefeitos. Apresentaram para quem? Para Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e para Hugo Mota, presidente da Câmara. Então, alguns projetos estão na CCJ, outros estão começando a tramitar, outros já estão prontos para ir para plenário. A marcha ajuda a pressionar e deixa claro para os parlamentares quais são as prioridades dos prefeitos. Eu peguei alguns aqui, eles me mandaram uma lista com esses 10 projetos, eu não vou ler todos aqui, mas, por exemplo, tem extensão da reforma da Previdência, emenda à PEC 66 de 2023, ampliação do regime especial de precatórios, correção da dívida com RPGS, reforma tributária, terceirização na LRF, guardas civis metropolitanas, guardas municipais, ou seja, tem toda sorte de projetos, daqueles mais econômicos até aqueles ligados à segurança pública. E aí essa marcha ajuda a projetar, impulsionar as demandas dos prefeitos, que são aqueles que estão na ponta, que ajudam a eleger os deputados que vão lá formar a base da oposição e a base do governo no Congresso Nacional. Então, o presidente Lula já foi provavelmente esperando que acontecesse essa divisão de vaias e aplausos mais ou menos na mesma proporção. Se fossem apenas vaias, aí sim, provavelmente o sinal amarelo teria sido aceso naquele momento. Mas, como estava bem dividido, e num cenário onde a maioria dos prefeitos do Brasil é de oposição, acho que é importante ressaltar isso, as eleições de 2024 não foram tão ruins para o PT como foram as de 2016. 2016 foi terra arrasada, a direita venceu nas principais cidades brasileiras e o PT elegeu um número muito pequeno de prefeitos. Em 2024 foi melhor do que 2016, mas ainda assim a direita venceu. Os partidos que mais elegeram prefeitos foram o PSD, o Republicanos e o União Brasil. Partidos que, em tese, estão na base do governo federal, mas que estão flertando com uma candidatura de oposição em 2026. Então, acabou saindo, o sinal não foi tão ruim assim para o presidente Lula. Poderia ter sido pior, já que o perfil dos prefeitos que estão ali, supostamente, é mais de oposição. Ô Theo, quero ouvir também, nessa mesma toada que o Pedro nos deixa, mas não só se isso é um reflexo do que está para trás, para o passado, ou seja, pelos prefeitos que foram eleitos em 2024, lembrando que vitaminados, anabolizados pelas emendas parlamentares, a taxa de reeleição nos municípios foi a maior da história, ou se esses prefeitos já estão de olho em 2026, já considerando o atual governo enfraquecido e, com isso, melhor estar no barco da oposição pensando em uma
troca de governo, de quem vai vir, do que necessariamente acreditar que o atual governo, de que Lula tem chance de ser reeleito? Yuri, acho que é um blend dos dois, é uma mistura dessas duas perspectivas, do passado e do futuro. E eu acho que agora o futuro falando um pouco mais alto, levando em consideração o presente também, com as pesquisas de intenção mostrando a queda na popularidade do governo do presidente Lula, mais especificamente do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da forma como ele vem tocando a gestão dele nesse terceiro mandato, nessa terceira vez em que ele está à frente da presidência da República, e também diante dos indicadores que mostram que, apesar de algumas melhoras no cenário econômico, apesar de bons indicadores econômicos, por um lado, a percepção na população, no bolso das pessoas, é de uma piora do cenário, uma piora da situação, e atribui-se a isso a atuação do governo. E com isso vem também uma desaprovação. Então a gente vê a queda, o aumento da impopularidade e da aprovação, uma queda da aprovação do governo e da desaprovação do governo. Tudo isso junto traz um cenário propício para que haja manifestações como essa. Concordo com o Pedro também. Quem vai a uma marcha dos prefeitos está sujeito a receber aplausos e a receber elogios. É muito difícil você conseguir uma unanimidade em um evento como esse. O passado tem um peso grande também. São prefeitos recém-chegados, digamos assim. É a primeira vez deles numa marcha de prefeitos para muitos deles, para outros é mais uma participação em um mandato renovado. Então, na minha percepção, na minha avaliação, as duas perspectivas fazem muito sentido. O passado e o futuro, mas levando em consideração muito o presente, aí olhando para as eleições do ano que vem e com articulações, com a construção de alianças, mirando a disputa presidencial do ano que vem. Obviamente, respinga também nos governos estaduais. A gente sabe que muitos desses prefeitos podem se lançar candidatos. Alguns desses prefeitos podem se lançar candidatos e tem um trabalho também mirando a aliança com os seus governadores, com os governadores dos estados onde essas prefeituras estão. Então, isso também passa pela conta dos prefeitos que participam desse evento.